E a Usiminas conseguiu o feito de reverter lucro e registrar prejuízo de 166 milhões no terceiro trimestre de 2023. Olá, investidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje bora falar sobre esse prejuízo que a Usiminas tomou no terceiro trimestre, mas em vez de suas ações caírem, acabaram sendo destaque positivo no último pregão, com alta de 4%. Vou te mostrar então o porquê que a Usiminas tomou prejuízo nesse terceiro trimestre e por que as ações acabaram subindo ao invés de caírem. Mas antes, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se investe na Usiminas, se tem Usiminas em carteira, hein? Seu comentário é sempre muito importante. E bora para o vídeo. Então bora lá, vamos ver os principais pontos aqui do balanço para entender o porquê que a Usiminas tomou prejuízo. O volume de vendas de aço foi bem parecido com o segundo trimestre, uma alta de 5%, ponto positivo, e uma queda de 2% comparado ao mesmo período do ano passado, então ficou bem em linha. E o volume em minério de ferro ficou em linha com o segundo trimestre e uma alta de 7% comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, então aqui a gente vê um ponto positivo. Entretanto, teve um número maior em vendas, mas a receita líquida foi menor, 3% comparado ao segundo trimestre e 20% comparado ao mesmo período do ano passado. O que isso representa é que os valores praticados nas vendas foram inferiores, já que o número de vendas foi grande, foi bom, só que os valores praticados então são menores, o que acaba enxugando as margens da empresa. Então, dessa receita líquida, a gente tira todos os custos de produção, custos dos produtos vendidos, custos gerais administrativos, e aí a gente tem um resultado operacional, que é o EBITDA da empresa. E aqui a gente vê um EBITDA negativo em 20 milhões. Isso aqui é péssimo, representa que as suas operações não estão dando lucro, estão dando prejuízos. Os seus custos foram maiores do que o valor total em vendas. Olha só que diferença grande, saiu de 366 milhões positivo no segundo trimestre, de 23 para negativo em 20 milhões. E olha só, 836 milhões positivos ano passado. Então, uma queda absurda, uma queda muito grande. Isso aqui é péssimo. Quando a gente olha o balanço de uma empresa, um dos principais pontos é o seu EBITDA. Você tem que ter resultado positivo operacional, senão a empresa não está dando certo. Algumas outras empresas acabam gerando um EBITDA bom, um lucro operacional muito bom, entretanto acaba pagando muitos juros, impostos e acaba gerando um prejuízo ou comendo praticamente todo o teu lucro. E no caso da Usiminas, não teve lucro operacional, então é péssimo esse resultado para a Usiminas. Ano passado, se eu não me engano, foi no quarto trimestre, ela reportou um prejuízo por um impairment, uma depreciação. Então isso aqui ele não afeta em caixa, diferente desse prejuízo que a Usiminas teve agora. Então, seguindo, o prejuízo líquido ficou em 166 milhões, revertendo 287 positivo do segundo trimestre e 609 milhões do mesmo período do ano passado, então péssimo resultado. E no acumulado aqui dos 9 primeiros meses do ano, a Usiminas tem um lucro de 666 milhões, 77% a menos que o mesmo período do ano passado, que os 9 primeiros meses do ano passado. Só para pontuar, a Usiminas teve um investimento de 886 milhões, seu CAPEX, seu caixa da empresa está bem reforçado, 5,7 bi, então caixa bem muito bom. Esse aqui é um dos poucos pontos positivos aqui no balanço da Usiminas. Com esse caixa alto, ela conseguiu diminuir a sua dívida líquida. A dívida líquida hoje é 353 milhões de reais, representando 0,21% o seu EBITDA. Aqui a gente consegue ver direitinho o motivo desse EBITDA ter ficado negativo, já que a sua margem bruta ficou em 2,6%. De toda essa receita líquida aqui, ó, de 6,7 bi, 6,5 foram para os custos dos produtos vendidos. Sobrou apenas 175 milhões de reais, ou seja, 2,6%. É uma margem bruta muito pequena. No segundo trimestre foi 8,5% e ano passado quase 12%. Então despencou as margens da Usiminas. Os custos dos produtos vendidos estão muito altos.
E ainda tem as despesas operacionais, despesas com vendas gerais administrativas, como eu já falei para vocês. Então acabou gerando um prejuízo ao invés de um lucro. Então uma empresa ela não vai para frente se as suas operações não estão dando lucros. Aqui a gente consegue ver o desempenho operacional das unidades de negócio, né? Mineração, siderurgia e transformação de aço. A receita de mineração acabou diminuindo, entretanto os seus custos dos produtos vendidos também estão menores e gerou um lucro de 169 milhões. Já a siderurgia diminuiu também a sua receita líquida, os custos dos produtos vendidos aumentaram, aqui que quebrou as pernas da Usiminas, e no final das contas acabou tomando prejuízo. Transformação em aço, a receita subiu um pouquinho, os custos dos produtos vendidos ficou um pouquinho menor e gerou um lucro de 52 milhões. Então, o que quebrou a Usiminas realmente foi a unidade de siderurgia, que é o forte da Usiminas. Então, um resultado bem ruim da Usiminas. Ponto positivo é que o caixa da empresa está muito bom, tem uma dívida líquida sobre o EBITDA muito baixa, então tem dinheiro para continuar investindo para tentar melhorar as coisas. Entretanto, a baixa demanda do aço está bem complicada, fazendo com que os preços praticados sejam menores e acabe enxugando toda a sua margem. A gente pode ver que a margem bruta foi de 2%. Não tem como trabalhar com essa margem. Mas se o resultado foi tão ruim, por que as ações subiram mais de 4% no pregão? Simplesmente porque os dados que a Usiminas apresentou, esses números foram superiores ao que o mercado estava esperando. Ou seja, o mercado esperava um EBITDA negativo de 64 milhões e veio 20 milhões. Então o mercado acabou olhando com bons olhos isso. Olha só, para o Morgan Stanley, um dos destaques foi o EBITDA, que superou significativamente a estimativa de 89 milhões negativos. Então o BBA também menciona que o EBITDA ficou acima da expectativa, caiu menos do que o esperado, e o ponto positivo aqui foi a forte geração de caixa, como eu já mostrei para vocês também. E olha só como a expectativa é ruim para a Usiminas, o Itaú BBA tem recomendação de venda para as ações com preço-alvo apenas de R$ 7,00, e o Morgan Stanley tem recomendação neutra para as ações com o mesmo preço-alvo, R$ 7,00. Então o mercado, o consenso, estava esperando um prejuízo maior para a Usiminas e como não foi tão grande, acabou sendo um resultado, digamos que positivo, o que fez as ações subirem mais de 4%. Mas muito cuidado, não quer dizer que agora as ações da Usiminas vão começar a subir. Isso foi só um movimento do mercado. É difícil entender o que o mercado quer. A WEG acabou de apresentar seus resultados com um aumento no seu lucro líquido de 13,3% e suas ações caíram mais de 8%, mesmo apresentando um grande lucro, um aumento nos lucros. Só que o mercado esperava um lucro maior e o mercado penalizou, as ações caíram mais de 8%. Mas como isso é curioso, né? Mesmo apresentando um grande lucro, a WEG tomou prejuízo. E a Usiminas, mesmo com um prejuízo de 166 milhões, as ações acabaram subindo. Então esse é o mercado financeiro. Não ficou dentro das expectativas que o consenso do mercado esperava, as ações acabam sumindo muito ou caindo muito. No começo do ano tinha um preço de entrada para a Usiminas abaixo de R$ 7,00, isso no começo do ano. Entretanto, como eu vi que o cenário não estava interessante, baixa demanda, atrasou a reforma do alto forno, mesmo com a queda das ações, eu não aportei mais em Usiminas. Hoje o meu preço de entrada para Usiminas é aqui na casa dos R$ 5,50, visto que o meu preço-alvo para as ações também é de R$ 7,00, não deve passar muito deste valor, porque a tendência é continuar apresentando resultados fracos no próximo trimestre. E para mim a única coisa que poderia impulsionar as ações é que a empresa utilizasse um pouco do seu caixa para pagar dividendos. Nos últimos 12 meses ela pagou apenas 32 centavos, visto que ela precisava de um caixa muito alto para fazer a reforma do alto forno. Entretanto, como o pior vem acontecendo para a Usiminas, talvez o único ponto para chamar a atenção dos acionistas, para movimentar um pouco o preço dos papéis, seria utilizar um pouco desse caixa, visto que a dívida é muito baixa, e remunerar um pouco mais os seus acionistas em forma de dividendos. Acho que isso vai acontecer? Acho que não, acho bem difícil. Mas, no meu ver, seria a única estratégia que a empresa teria para fazer com que o preço de suas ações melhorasse um pouco.
Mas para quem gosta da empresa, visa ao longo prazo, pode sim ser uma oportunidade muito boa de estar comprando agora os papéis numa região de R$ 5,00, né? Mas como eu falei, visando o longo prazo, a curto e médio prazo, o cenário vai continuar bem complicado, baixa demanda de aço e alto custo de produção. Então é isso, trouxe um vídeo rapidinho para falar da Usiminas, desse resultado péssimo que ela apresentou e o motivo do porquê as ações acabaram subindo. Recomendo que não se iluda com essa alta, a tendência é a coisa ficar cada vez pior para a empresa e seus papéis se desvalorizarem um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, acione o sininho e deixe aí nos comentários se investe na Usiminas, hein? Grande abraço, até o próximo vídeo.